Olá! Como é o seu relacionamento com a sua mãe e com o seu pai? Hoje vamos falar do primeiro relacionamento kármico que todos nós vivenciamos. É extremamente raro, quer dizer, eu nunca conheci, para falar a verdade, uma pessoa que não tem problema com nenhum dos pais. Esse relacionamento, ele vem nessa ordem de hierarquia exatamente para esse pai aprender a amar esse filho, essa mãe aprender a amar esse filho e esse filho aprender a respeitar, a amar essa mãe e esse pai. É óbvio que diante dos acordos, todo mundo espera que vai conseguir fazer as coisas certas, que vai conseguir resolver a questão kármica e nitidamente isso não acontece, principalmente os pais. A gente tem um alto índice de homens que deixam os seus lares, que somem, que não se responsabilizam pelo filho. Quantas mães solos tem no mundo, né? Então esse homem, ele já vem com esse débito de arcar com aquela família, de fazer parte daquele lar, de ser um pai de verdade, e ele já não consegue logo quando a pessoa nasce. Se você é filho de mãe solo, eu sinto muito por você. Sem sombra de dúvidas, teve que ser uma mãe e um pai, uma mulher extremamente forte, uma mulher que teve que se desdobrar. E se você, mãe, que está me ouvindo isso, é mãe solo, eu sinta um abraço bem apertado meu, não faço ideia do quanto difícil é. Tenho pessoas extremamente próximas a mim, que eu amo com todo o meu coração, que são mãe solo, e isso é muito desafiante, cara. Isso é muito difícil mesmo. Então, assim, a gente já percebe no nível social que a questão pai, ela é muito delicada. Inclusive da minha vida também, tá, gente? Então, você que é pai e é realmente um bom pai, porque não adianta só ser pai, né? Pai tem que ser um bom pai. Parabéns. Parabéns porque você é o mínimo da porcentagem dentro de um planeta. A gente tem que entender que essas relações, elas vão vir com muita, mas muita carga de raiva, de tristeza, de vingança, de solidão, de rejeição, de medo extremamente forte. Na mesma proporção que uma mãe que não foi mãe, o que acaba sendo muito mais delicado, o que acaba sendo muito mais destrutivo para este filho, até porque a mãe é aquela que gera, é aquela que guarda o filho dentro de si, ela tem um peso do primeiro grande amor nosso na matéria que não tem igual, tá? Obviamente, casais gays que vão ter filhos de barriga de aluguel e toda essa questão, um deles, normalmente, para a psique da criança, ela vai fazer a associação que vai ter essa nomenclatura, tá? Obviamente, depois dessa criança crescer, vocês, pais gays, vão explicando para essa criança que os dois são pais e tudo mais, mas para a psique humana vai ter uma representação ali de uma mãe e de um pai, até pelo jeito, pela maneira como cada um vai cuidar do filho. Então, voltando para a questão do pai primeiro e depois a gente fala da mãe. Aqui a gente vai falar de um modo geral, das conversas que eu sempre tive com a minha mãe, psicanalista, sobre isso, algumas experiências minhas, algumas questões de pacientes, essa visão mais espiritual. Então aqui a gente vai falar desse todo. Se você veio de um lar extremamente traumático, seja pela sua mãe ou pelo seu pai, saiba que não existe uma cura para isso. Você vai lidar ao longo da sua vida com anos e anos e anos de um machucado, de uma ferida ou de um rombo que essas pessoas fizeram para você, da qual o seu trabalho vai ser se desenvolver, buscar seu autoconhecimento, buscar ferramentas para que você consiga lidar
com aquilo que já aconteceu. Agora, se você está achando que existe uma cura para anos e anos de maltrato, de abuso, de medo, de rejeição, de abandono, isso não existe. O que existe é você olhar para essa situação e ela não te machucar mais. E mais ainda, o que essa mãe, o que esse pai vão vir a fazer com você e não te machuca como machucava quando você era criança, quando você era adolescente e quando você era jovem e até quando você é adulto. Esse é um dos principais trabalhos que nós, adultos que vieram de lares aonde uma dessas figuras foi avassaladora para nossa psique. Tá? Então, isso é para você entender que não existe uma cura para isso. Eu já perguntei isso para os meus analistas e todos eles já falaram, inclusive a minha mãe também já falou, não vai existir uma cura para isso. O que existe é você aprender a lidar com a falta da qual você teve. Então, a gente precisa começar a olhar essa realidade da maneira que ela é e sem pompom, sem purpurina. E você que é mãe, você que é pai, talvez nessa posição agora, obviamente que você não vai entender os maus tratos e tudo mais, mas algumas questões você pode vir a entender, é o que todo mundo fala. Só quando a gente se torna mãe e pai, a gente entende muitas coisas da nossa mãe e do nosso pai. Então, esse relacionamento que no começo ele poderia ser bom, ou ele já desde o começo, desde a infância, esse pai abusa dessa filha, desse filho, estupra a filha durante... Já chegaram pacientes aqui que o pai estuprava ela desde a infância até os 20, 22 anos de idade. E que ela não tinha condições de abrir a boca para falar. E a mãe sabia. Você, mãe, ou você, filho, que sabe que esta criança, este adolescente, sofria o abuso e você não tomou a atitude, você foi conivente com a situação. E filhos que trazem essa dor da mãe ou do pai ser conivente com os maus tratos, essa ferida ela é muito maior, gente. Essa ferida ela é muito, muito, muito maior. E realmente essa é uma vida inteira para conseguir se acolher. Acolher a si mesmo. Porque a pessoa que era para te amar tá abusando, estuprando para você, e a outra pessoa que era para te defender, ela tá quieta e não fala nada. Imagina a dor em relação a isso. Aqui, obviamente, a gente já ouviu isso centenas de vezes e isso é revoltante. É revoltante. Ah, Mariana, essa mãe, ela iria morrer, esse homem iria matar a mãe. Existem esses casos, claro, e é quando essa mulher ela tem que tomar uma atitude, porque além dela estar sofrendo essa agressão desse homem extremamente escroto, a filha, o filho dela também está sofrendo. Então precisa ter uma coragem e mudar de cidade. Mudar de cidade, ir embora. Fazer um plano para ir embora. Entendeu? Outro ponto, né, falando dessa questão muito de abuso e estupro, aonde a mãe morre de ciúmes da filha por causa do amor que o pai, que, entre aspas, amor, que isso não é amor, isso é um tipo de obsessão, obviamente, que já vem de vidas passadas também. Que essa filha, ela vem no papel de filha e não de esposa, como já foi no passado, exatamente para este homem aprender a respeitar ela como filha e essa mulher aprender a respeitar esse homem como pai. E, obviamente, a gente vê aí milhares e milhares e milhares, se não bilhões de casos no planeta, onde esses pais abusam e estupram dessas filhas e que muitas vezes não são todas as filhas. Existem casos, sim, obviamente, que esse pai ele vai fazer isso com todas as filhas, mas normalmente é uma filha, onde essa relação kármica entre um e outro, isso já é realmente bem de vidas e vidas. Cara, isso é uma coisa... Para mim não existe nada pior do que uma mulher possa vir a passar na Terra do que isso. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, com nenhuma das minhas irmãs, mas infelizmente a gente escuta isso aqui semanalmente. Então, nessa parte, nessa questão, sua mulher ou homem que foi abusado, estuprado pelo teu pai, pela tua mãe,
Cara, eu espero que você consiga encontrar bons profissionais na sua caminhada, muito bons para lidar com tamanha questão dentro de você. Até porque todos nós vamos atrair parceiros ou parceiras diante da referência que a gente tem do nosso pai e da nossa mãe. Todos nós vamos atrair de referência no relacionamento amoroso aquilo que a gente tem como o pai e a mãe. E os nossos relacionamentos amorosos vão vir como um espelho daquilo que a gente tem de referência no relacionamento do nosso pai e da nossa mãe. É por isso que é uma ferramenta que vai conseguir lidar realmente com isso de forma profunda e entendendo mesmo é a psicanálise. Não conheço outra ferramenta que vai lidar com o seu passado, que é resultado do teu presente, igual a análise. De forma profunda. É a mesma coisa do que preciso ganhar músculo. O que eu preciso fazer? Ir para academia e fazer musculação. Não tem outro exercício que vai fazer você criar músculos da mesma maneira como a musculação igual ela. Na psicanálise é a mesma coisa. Não tem. Podem ter outras ferramentas que dão uma pincelada, algo do tipo. Mas se você quer tratar o teu passado, se você quer cuidar do seu presente e está totalmente funhanhado, você está totalmente assim, você olha para a tua vida e fala: "Meu Deus do céu, eu estou repetindo a vida da minha mãe, eu estou sendo o meu pai", tudo mais, você precisa ir para análise. É análise, não é TCC, não é, e não preciso nem falar de questões holísticas, né? Que aí, isso aí é óbvio que não vai funcionar de forma profunda como a análise. Lembrando que se você não ter conhecimento de nada, qualquer coisa que te falarem, para você vai ser muita coisa. E aí, gente, aqui que entra um embate muito difícil, onde muitas vezes a hierarquia mãe, pai e filhos, ela se mantém. Obviamente, vão ter vezes que essa hierarquia ela vai mudar exatamente pela tensão que essas almas sentem uma com a outra e para ver o quanto que isso é possível dessa relação entre essas pessoas mudarem, tá? Então a gente, por exemplo, a gente atende muitas mulheres que hoje é o pai, mas já foi o marido. E isso vem de relacionamentos abusivos sexuais, isso vem de relacionamentos abusivos psíquicos, isso vem de um medo. Nossa, o medo é algo assim gritante. Muitas vezes esse pai também, ele não é mais tão perverso quanto ele foi no passado, mas ele ainda é agressivo, ele ainda bate, ele ainda xinga, ele ainda humilha, ele ainda faz chantagem com esta filha. Então, se seu pai ele tem uma obsessão por você, isso é um indício muito grande de que vocês já tiveram um relacionamento amoroso. E não significa que você foi a esposa, tá? Porque a gente já atendeu aqui casos que a filha foi amante do homem e nessa ela veio como filha. Então, assim, vai existir esse jogo, como a mãe, que é extremamente obcecada, obsessiva e ciumenta com o filho, já foi esposa no passado. E ela precisa desenvolver um desapego com este filho e entender que ele vai ter uma esposa. Muitas sogras sentem raiva e indispostas e fazem um inferno na filha das noras, exatamente porque existe uma rivalidade com esta nora, da qual lá dentro aquela alma ainda vê esse filho como marido. Vocês sabiam disso? Existe muito, muito isso. E, meu amor, não vai ter o que você fazer. Principalmente se essa sogra ela já é uma mulher de idade. Ela não vai mudar. Levem essa frase com vocês. Quem muda é um novo. Quem muda é aquele que obtém o conhecimento, a informação. Se você está tendo a informação, você vai olhar e vai entender. Aqui existe um apego. Aqui existe toda essa situação. Outro ponto. Mães que demoraram muito para ter os seus filhos e conseguiram ter. Essas mulheres, elas vivenciam um sentimento tão intenso de algo tão
tão bonito, e ao mesmo tempo vocês têm que tomar muito cuidado para esse excesso de zelo, esse excesso de preocupação, porque vocês demoraram tanto tempo para ter essa criança e esse jovem, depois adulto, que esse excesso de cuidado ele vai fazer mal para o teu filho. Os pais que querem proteger os seus filhos e fazer de tudo para os seus filhos criam adultos inseguros, criam adultos que não vão saber lidar com o mundo, com a vida, com as pessoas. Eu repito, o mundo não é uma flor de girassol. O mundo muitas vezes é uma pedreira, aonde você vai ter que pegar o teu machado ali e vai ter que quebrar essa pedreira para você conseguir passar. Então vocês, pais que querem criar os seus filhos de uma maneira, é isso que a gente fala hoje muito da geração de hoje em dia, que é aí que foi um grande erro que a gente percebeu que, opa, peraí, não dá para você tratar os filhos como os nossos pais tratavam a gente, como os nossos avós, obviamente, tratavam os nossos pais, e também não dá pra gente tratar essas novas gerações e as crianças de uma maneira extremamente margarina, né? Porque se criam adultos fracos e frágeis. É isso que vai acontecer com a sociedade, que já está acontecendo, e a gente sabe muito bem disso. Tá? Então, a gente está entendendo qual é a forma mais efetiva de você criar uma pessoa. Não existe isso de não querer traumatizar os filhos. Vamos sim levar nas nossas questões. Até a pessoa que faz análise durante 20 anos, um bom analista, né, meu amor? Porque você faz análise durante 20 anos com uma pessoa ruim, também de nada vai adiantar. Ela vai passar para esses filhos os seus valores, as suas questões. E algumas inseguranças também. Então saiam dessa ilusão de que, nossa, eu quero criar o meu filho de uma maneira onde eu não traumatize ele. Tira, isso não existe. O que vai existir é tratar e cuidar desses filhos de uma maneira cada vez mais consciente, entendeu? Obviamente, você não precisa ter agressão para tratar o seu filho. Você tendo um pulso firme, você, da sua maneira, entendendo essas dinâmicas, você vai cuidar do jeito que você entende o que é o melhor e vê se realmente tudo isso está fazendo sentido. Agora a gente vai falar de uma outra parte. Isso sempre existiu, mas está mais recorrente e vai ficar mais recorrente. Existem pessoas que reencarnam em famílias onde elas não têm vínculo afetivo com essa mãe, com esse pai. É um espírito que ele precisava reencarnar, porque normalmente ele vai vir fazer o processo de reencarnação em colônias do umbral densas e ele precisa ter a oportunidade de reencarnar na Terra. E se ele for reencarnar com alguma pessoa próxima, ou criar ainda mais questões kármicas, ele vai piorar o processo dele evolutivo. Então ele precisa reencarnar numa família da qual ele não tem laço e que muitas vezes essa família, principalmente a mãe, mas o pai também pode sentir, não tem uma ligação. Eu já recebi vários e vários relatos de mães que falam, olha, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 filhos. Um parece que eu não sou mãe. Eu não sinto que eu sou mãe dele e ele também sente que eu não sou mãe. Esses são alguns casos em relação a isso. E essa pessoa, normalmente, ela vai trazer grandes densidades, esse filho. Porque é um espírito, né, uma alma encarnada agora que precisa vir desenvolver virtudes e tem muitas densidades dentro de si. Como também vão existir casos de crianças interplanetárias que vão reencarnar em famílias da qual elas também não têm ligação, até porque esse ser ele nunca veio para a Terra, entendeu? Então não tem como ele ter ligação muito com essa família. A gente já atendeu ambos os casos e isso acontece. Ou vocês, pais, que têm algum filho que você não sente que tem essa afinidade e tudo mais, muitos de vocês, e obviamente existe esse acordo, tá? Não é que, vamos colocar ali na Dona Maria. Não, existe esse acordo e que você fez esse acordo de você conseguir ajudar essa alma até um ponto, até tudo isso, tá? Outro ponto, filhos adotados. A relação kármica, claramente, é com a família que vai adotar, entendeu? Aqui também a gente atendeu algumas pessoas em relação a isso, e tanto é que muitos filhos adotados, quando você vai ver, eles se parecem ou a mãe ou o pai.
que não são os pais biológicos. E ali já vai ter um contexto kármico, aonde esse pai já foi o irmão, essa mãe já foi a esposa, já foi filho, vai misturar as hierarquias, as categorias, mas obviamente já tiveram vidas junto. Nessa encarnação veio para tratar com esta família. Precisava vir de uma mãe e tudo mais, e reencontra tanto com esta mãe que gerou, como com essa família que adotou. E aí, gente, aquilo que eu falo muitas vezes, né? Na relação kármica, a intenção é que a gente consiga resolver tudo isso, que a gente consiga ter uma relação harmoniosa e tudo. Mas quando a gente vem para cá, existe esse grande véu. E graças a Deus que existe esse véu, porque nós não temos condições psíquicas e emocionais para lidar com essas informações. É só você pensar quando você está no teu trabalho e alguém fala para você uma coisa da qual você não gosta ou chama a sua atenção, como você fica o dia inteiro triste e irritado. Agora imagina saber que na última encarnação teu pai te matou porque você era casado com a tua mãe e ele gostava dela. Ou que a sua mãe, ela foi uma grande inimiga. Essas coisas, né? E existe uma frase que eu vi de um senhor espírita que eu achei que faz muito sentido, né? Não lembro o nome dele. Que ele fala, nós vemos com a família muito melhor do que seria se fosse uma maneira justa. Então, a família que nós estamos, ela acaba sendo melhor do que se fosse a ferro e fogo, se fosse olho por olho. E, cara, isso faz muito sentido. Mesmo vivenciando, mesmo tendo algumas coisas... isso eu tô falando de uma estrutura mais, entre aspas, normal, onde tem briga. Agora, uma família, uma pessoa que sofreu estupro, abuso do pai, obviamente que isso não se enquadra, né? Lembre que eu sempre falo aqui, leve aquele bom senso, aquele senso crítico e veja aquilo que faz sentido para você. O que é muito importante é saber se distanciar dessa mãe e desse pai. Sim, gente, tem familiares que a gente vai precisar amar de longe, porque o amar de perto destrói a gente. E quando o amar de perto destrói a gente precisa saber o momento de ir embora, porque senão essa pessoa ela vai acabar com a nossa vida. E aí você vai crescendo, amadurecendo. Então tem pessoas que precisam mudar de estado, mudar de país. Faça isso. Se você tem um pai ou uma mãe que acaba com você, se mude. É aquela frase também, né? No final da vida, ai, coitado desse senhorzinho, dessa senhorinha, ninguém vem visitar ele. Por que não vem visitar? Você acha que ninguém iria visitar uma pessoa que foi extremamente boa? Você acha que qualquer pessoa que foi uma pessoa altruísta, que ajudou, que foi do bem, ia abandonar ao longo da vida? Claro que não, meu amor. Então, se você é um senhor idoso ou uma senhora e que seus filhos não conversam com você, que você já está totalmente isolado do mundo, saiba que é uma responsabilidade tua pela maneira que você foi a vida inteira. Ou você acha que uma vida inteira machucando, humilhando, batendo, fazendo tudo isso com a pessoa, no final da sua vida a pessoa ela vai ter que realmente ser obrigada a cuidar de você. Porque isso acontece em muitas famílias. Mas assim, na grande maioria das famílias, que é um momento também onde essa pessoa que cuida, ela faz a finalização dessa relação com a pessoa. E muitos se enganam, o débito kármico ele vai ser sanado quando sua mãe ou seu pai estiver na velhice e você estiver cuidando dele. Não, tem pessoas que vão conseguir debitar essa relação kármica jovens ou na fase adulta. Isso vai depender muito do ciclo e de como a pessoa então, vou falar eu e a relação kármica que eu tenho com meu pai, que vem de vidas e vidas e vidas, que misericordioso. E assim, na hierarquia pai e filha. Essa é a nossa última encarnação juntos, graças a Deus. É a nossa última encarnação juntos. E olhei pra ele assim e falei, cara, não tenho mais. Graças a Deus, a minha última encarnação com você. Siga teu rumo e é isso. É uma pessoa que eu tenho que estar distante. E nessa eu consegui debitar por quê?
pela mudança que eu tive. A mudança que a Mariana teve dentro dela. Como ele é com ele, a maneira como ele me enxerga é um problema dele. É isso que a gente tem que entender. Relação kármica, como o outro vê a gente, é problema do outro. Vão vir outras pessoas nas vidas dessa pessoa que vão fazer ela sentir a mesma coisa que a gente está sentindo. Só que a minha relação com ele já não tem mais isso. Entendeu? Então, esse trabalho todo que a gente faz aqui também é olhar para essas principais relações. A principal relação que a gente vai ter, primeira, mãe e pai. Primeira kármica. Depois vão vir os seus irmãos, aí, ou a tua avó. Se você foi criado pela sua avó e pelo seu vô, saiba que a relação de vocês é uma relação que vem de vidas e vidas e vidas. E que nessa você vai ter que finalizar, agradecer, finalizar, né, falando de uma forma positiva. Esse amor que foi dado por avós que foram pais de milhares e milhares e tantas pessoas aí. Essa mãe que não deixou, abandonou os filhos e a avó foi e cuidou. Tem uma história que é da moça que trabalha em casa, que é uma das namoradas do neto dela. Essa menina, né, que não é tão menina mais, mas essa mulher, ela abandonou 6 crianças. Repito, ela abandonou 6 crianças. A avó dela é de terreiro, é mãe de santa de terreiro. Quando ela ia abandonar o filho que ela teve agora do neto da moça que trabalha em casa, a avó dela olhou para ela e falou: não, esse você não vai abandonar, porque você tem condição de criar. Esse quem vai criar aqui vai ser você e eu vou estar olhando, porque você não tem ideia do que vai vir de consequências na sua vida exatamente por essas escolhas. Tem muita mãe em vida passada que abandonou muitas crianças, que teve muitas formas de aborto espontâneo, tá? Não tô falando aborto espontâneo, que eu falo que a pessoa que foi lá e quis tirar, e tudo mais, que hoje muitas mulheres acabam sofrendo muitas questões, tanto para engravidar quanto para cuidar dos filhos. E isso tem totalmente relação kármica. Totalmente, tá? Então, esses avós que criaram esses netos como filhos são realmente almas com amor, né? São almas que merecem muita admiração, muito respeito. E que essa relação kármica, ela só se repetiu em mais uma encarnação porque a intenção era que o filho ou a filha fosse o pai e a mãe, conseguisse lidar sendo o pai e a mãe, e não conseguiu, e essa avó, por já ter essa amorosidade, essa relação, cuida dessa criança, ou essa avó e esse vô vêm para finalizar uma relação kármica com esse neto barra filho, que muitas outras vidas também foi filho. Tá? A gente está falando isso de um modo geral aqui. Agora, mães ou mulheres que querem ser mães e têm essa enorme dificuldade, saiba que isso vem como uma sequela de questões de vidas passadas. Aqui chegam muitas mulheres, a gente já fez esses tratamentos, hoje em dia a gente não faz mais, só em questões muito específicas, que quando você vai voltando lá atrás, é muita memória de dor. Tem tanto o lado da memória de dor em ser mãe, então porque foi morta, teve aborto, foi espancada, foi abandonada, criou a criança sozinha, viveu uma vida de miséria, como teve encarnações onde deixou os filhos para trás e foi viver um mundo, teve vários abortos, maltratou muito os filhos. Tem várias opções e motivos do porquê isso venha a acontecer. É aquilo que eu já falei para vocês. Hoje em dia, nem é hoje em dia, desde o meu processo de desenvolvimento espiritual e desde contato com a espiritualidade, para falar a verdade, entender como funcionava logo na adolescência, eu não tenho pena de ninguém. Porque a espiritualidade ela explica muita coisa. E o que a espiritualidade não explica, a psicologia, mas principalmente dentro de uma visão mais profunda, a psicanálise explica. A repetição, as crenças, a projeção, a neurose que é instalada desde a infância. Então, a maneira que a gente enxergou os nossos pais, uma pessoa que vivenciou dentro de casa um perigo alarmante, que teve que crescer
tendo perigo dessa mãe e desse pai, a amígdala dela, o córtex pré-frontal dela, o cortisol dela é muito alto. Existe uma pesquisa que fala que a criança que nasceu em um lar e conviveu de uma maneira totalmente disfuncional e prejudicial, o nível de cortisol dela é tão alto quanto um adulto que vai enfrentar um urso. Presta atenção. Uma criança que é inserida em um lar extremamente hostil e disfuncional, doentio, o cortisol dela é tão alto quanto um adulto que vai enfrentar um urso ou um leão. Então, este adulto de hoje, como que está sendo para você? Essa sobrecarga, essa preocupação constante, essa superatividade, esse sistema nervoso sempre nervoso, porque você não podia vacilar, porque você precisava entender o barulho da porta fechando, ou o medo do pneu do carro entrando na garagem, ou o grito que ia. Uma criança que nasceu num lar onde ela tinha que, todos os sistemas dela, ficar em hipervigilância para aquilo que ia acontecer, ela se torna um adulto que não sabe relaxar. Ela se torna um adulto que está constantemente com pressa, acelerado, e a pessoa acha que ela é assim. Essa é hoje a parte da minha análise, assim, que eu acho que eu nunca fiquei tranquila. Eu nem sei o que é estar tranquila e não ser essa coisa extremamente sempre acelerada e pensando, e a mente sempre encontrando formas de saídas, de questão financeira, vida. Por quê? Porque viveu em um lar onde existia uma pessoa que eu precisava ficar em constante atenção, que essa pessoa mudava, né? No caso meu pai, mudava a dinâmica inteira da casa. A maneira como ele estava, a preocupação que ia dar para ele, ou a maneira agressiva que ele, né? Ele é uma pessoa agressiva. Então se torna um adulto exatamente assim, hostil, sem essa forma de saber lidar muito com o que a sociedade vai trazer de volta. Então isso serve para todo mundo que viveu em um lar onde você tinha que se proteger. Quando você nasce em um lar onde você precisa se proteger, você se protege do mundo. É exatamente isso. Uma criança que ela é inserida em um contexto onde ela precisa se proteger da mãe ou do pai dela, ela vai viver a vida em um modo operante de fuga, de eu preciso aprender a... Não, e não é a fuga de pegar as coisas e fugir, mas eu preciso aprender a lidar em situações aonde, como que eu vou sair disso daqui caso algo aconteça. E aí se torna um adulto. Muitos de muito sucesso profissional, porque tem muita energia, tem muita garra, colocam toda essa intensidade em um momento da vida, em algo da vida, então na adolescência, na juventude, na curtição, na fase da faculdade também de estudo, na vida adulta, aí focam tudo isso muito grande no trabalho. Podem reparar, conversem com grandes líderes, pessoas que tiveram grandes cargos, muitas delas vão vir de lares muito complexos. E a pessoa ela teve que fazer ela por ela mesma. Ela teve que fazer a caminhada dela com ela, porque dentro daquele contexto familiar, ela percebeu que não dá para contar, sabe? E aí, gente, repito, é um trabalho ao longo de toda vida, de toda a vida. Até porque, repito de novo, o teu namorado, sua namorada, o seu marido, a sua esposa, eles vão ter traços desse pai e dessa mãe, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. E a gente luta tanto para não repetir os nossos pais e quando a gente vai ver, a gente está fazendo igual. Por quê? Foi nisso que nós fomos inseridos. Essa é a representação que a gente tem do que é ser aquilo. E é por isso que a gente precisa de ferramentas. Então você, repito de novo, que veio de um lar, ou teu pai ou a tua mãe, completamente disfuncional, completamente de uma forma que você precisava aprender a se defender dentro desses dois, você vai passar a vida inteira no processo de autoconhecimento. E se você não está no processo de autoconhecimento, a sua vida deve estar um inferno.
Deve não, a sua vida deve ser um inferno e você não consegue nem enxergar que ela é um inferno. Por quê? Você foi inserida dentro de um contexto onde a sua vida familiar era um inferno e você só está projetando para a tua vida particular. Então, provavelmente, você faz um inferno na vida do outro. No trabalho, no relacionamento amoroso, na amizade, entendeu? O episódio de hoje é pra gente dar essa visão do todo e, obviamente, vocês vão captar aquilo que faz sentido para vocês, aquilo que faz coerência para vocês e entender que a gente vai ter os nossos limites e que, obviamente, também dentro das proporções, cada um deu o que dava para dar, cada um fez o seu melhor. Quando a gente olha para a vida dos nossos pais também, a gente olha para como os nossos avós tratavam os nossos pais. Existe uma grande diferença de pais que foram filhos de imigrantes e vieram fugidos da guerra ou vieram de filhos que viveram a guerra. Esses pais vão vir em um contexto completamente diferente de pais que não vivenciaram a guerra. Um outro grande exemplo, eu estava vendo ontem até, desde que teve a abolição da escravidão, foram 3 gerações de pessoas. 3 gerações. Então, o seu vô, o seu pai e você. Ou o seu bisavô, o seu vô e o seu pai. Você acha que como é a estrutura dentro desta família que vivenciou, que foi passando de geração em geração? Onde psiquicamente eles não tiveram a oportunidade de realmente analisar internamente o trauma, né? Não tiveram, entre aspas, tempo, não tiveram condições, melhor palavra utilizada, para lidar com o trauma. Aí tiveram filhos, que são os pais de hoje em dia. Esses filhos, eles também não tiveram, né? Não tinham ferramentas, não tinham estrutura, eles precisavam tudo ali sobreviver. Aí vem a nossa geração, onde a gente tem a informação, tem a internet, tem condição ali, cada um dentro da tua realidade, para acessar um conteúdo, para fazer uma terapia, para fazer essas coisas do tipo. Então, assim, existe todo um contexto onde cada um é inserido dentro da tua realidade, aonde a gente precisa entender as limitações dos nossos pais, dos nossos avós, e que a nossa geração é completamente diferente. Hoje, a pessoa que não quer se desenvolver e tudo mais é porque ela não quer, porque ferramenta tem, conhecimento, acesso tem, chat GPT que te responde o que você quiser, meu amor. Antigamente você ficava na dúvida. Antigamente você queria saber um negócio, você ficava na dúvida. Você tinha que ver ali no Google se você achava um site que ia falar do assunto que você quer. Hoje em dia, você dá para saber qualquer questão. Então, vão atrás. E filhos de pais narcisistas mesmo, né? Porque hoje as pessoas acham que todo mundo é narcisista. Não, as pessoas podem ter traços narcisistas, mas não serem narcisistas, tá, gente? Então, parem de ficar rotulando todo mundo, você que não tem nem conhecimento do assunto para falar que todo mundo é narcisista. Meu, isso aí é muito complicado, principalmente de mãe. Principalmente de mãe, de pai também, né? Mas assim, quando a mãe é narcisista, quando a mãe faz essa manipulação, quando a mãe ela quer humilhar os filhos, quando ela quer fazer esse jogo, é muito destrutivo, gente. Até porque esses familiares, eles muito se tornam obsessores vivos. Além da obsessão carnal pela pessoa, vem a espiritual, aonde drenam, vampirizam. Então, esse pai, essa mãe, esse filho que faz isso com o pai e com a mãe. Então, assim, outro ponto, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nós mulheres, na vida adulta, pelo desenvolvimento de doenças autoimunes, porque um sistema onde ele esteve sempre em alerta, lutando para sobreviver, existe uma grande proporção onde o sistema imunológico, ele se volta contra a pessoa, né? Que são as doenças autoimunes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e utilizar todas as ferramentas, tudo o que é necessário para que a gente consiga acalmar esse sistema nervoso, conseguir viver uma vida mais leve, em harmonia, mesmo que você viva num contexto na cidade, um trabalho muito desgastante, mas precisa desenvolver isso, porque o grande índice de doenças autoimunes
são de mulheres. Isso se dá muito pelo que vivenciou desde a infância, como a mãe reagia dentro de casa e aquilo que foi se mantendo ao longo de toda a vida, de ajudar sempre o próximo, de estar sempre disposta, de fazer tudo, ser aquela mulher maravilha e obviamente que nenhum sistema dá conta de viver assim durante tanto tempo. E você, esposa, namorada, esposo, namorado, que está se relacionando com alguém que vem de uma estrutura familiar complexa, você vai precisar ter paciência. Se você ama essa pessoa, você vai precisar ter paciência. Porque essa pessoa também tem paciência com você diante das suas coisas. Uma pessoa que ela vem diante de um lado, de uma estrutura disfuncional, ela vai se tornar um adulto diferente dos outros. E no amor é possível mudar. Só o amor constrói relações saudáveis, só o amor destrói barreiras indestrutíveis. E no amor a gente consegue se transformar muito, gente. O amor, ele tem um poder de curar a gente muito grande. E esse amor é no relacionamento amoroso mesmo. Então você que está com alguém que veio dentro dessa estrutura e você sabe que a pessoa veio dentro dessa estrutura, utilize o seu amor para ajudar ela e tenha paciência. Tenha muita paciência, sabe? Hoje a gente vê ainda mais um movimento onde muitas mulheres, estou falando uma visão mais heterossexual, obviamente, onde elas vêm desses lares onde foram abandonadas pelos pais ou tiveram relações extremamente conflituosas com os pais e se tornaram mulheres totalmente independentes, estruturadas financeiramente, fazem a sua terapia, fazem tudo mais e tem uma enorme dificuldade de encontrar um parceiro, porque ou essa mulher ela vivencia muito essa energia totalmente autossuficiente, o que é uma grande ilusão, porque ela acha que ela está muito feliz e muito bem, quando muitas delas entram dentro de um relacionamento, se perdem dentro de si. Essa falta de compensação, a gente pendula de um lado para o outro. Então está muito bem estruturada, sozinha, solteira, fazendo as suas coisas. Quando entra de um relacionamento, se perde completamente. Né? Então não é saudável. São mulheres que precisam encontrar parceiros que respeitem quem elas são e que tenham coragem para tirar os tijolinhos dos muros que elas tiveram que criar para sobreviver. E até essa pessoa, até esse inconsciente, ele entender que ele não precisa mais sobreviver, ele precisa viver. Vai levar um tempo, gente. Vai levar um tempo. Por isso que é uma pessoa que ela precisa estar em autoconhecimento e querer mudar. Se ela não está em autoconhecimento e não quer mudar, aí, meu amigo, realmente segue teu caminho. Como você, mulher, também. A mesma proporção, tá? E para fechar aqui, como eu gosto de dar os meus exemplos, hoje o foco da minha vida está sendo conseguir fazer as coisas com mais calma. Deixar o meu sistema nervoso calmo e parar de fazer ele ser tão nervoso. Esse é um trabalho aí que vai ser ao longo de toda a vida também. E para você, que assim como eu, veio diante desse contexto e está sempre em hipervigilância, nunca pode parar, nunca pode dar uma brecha de acalmar, seja por um pai agressivo, seja por um pai alcoólatra, seja por um pai que te abandonou, seja por um pai que te humilhou, seja por um pai que te estuprou, seja por qualquer questão de pai, boa sorte na tua caminhada. Como você também, que veio de um lar onde uma mãe que te abandonava, que não te alimentava, que te rejeitou, que te abandonou, que dentro de casa, que fez atrocidades com você, eu espero que a gente tenha muita compaixão, porque leva muito tempo para a gente ser algo da qual a gente nunca foi. E mais ainda, desaprender a ser aquilo que a gente acha que nós somos. Tá bom, meus amores? Espero que o episódio de hoje ajude vocês a olhar para o processo de vocês com mais calma, com mais compaixão. E eu espero que vocês também curtam aqui o nosso episódio, escrevam nos comentários a sua relação com a sua mãe, com o seu pai, o trabalho que você vem fazendo hoje em dia. Deem a estrelinha aqui no Spotify. Fazer esses episódios com vocês é algo que me deixa muito, muito feliz mesmo. Tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau!